remédio para agora é o seguinte, é como a gente se adapta às mudanças que já acontecerão independente da trajetória das emissões. Se a gente zerasse as emissões hoje, não emitisse mais nada de gás de efeito estufa, a temperatura ainda continua a crescer por algum tempo. Por quê? Porque esse processo funciona assim. Imagina que a atmosfera é uma caixa d'água. E aí ela tem uma quantidade de energia que fica aprisionada na atmosfera, que a gente mede por watts por metro quadrado. Então, uma caixa d'água, toda a água, né, se tiver um ponto de entrada, tem um ladrão do outro lado, né, para a saída d'água quando enche a caixa d'água. A quantidade de água que entra é a mesma que sai no ladrão do outro lado. Né? Só que ela fica circulando. Então, a água que entra de um lado demora um tempo até que ela saia do outro lado. Esse acúmulo da água ali é que permite a gente ter uma reserva ali. A atmosfera é a mesma coisa, fica acumulada uma quantidade de energia. Quando a gente aumenta a quantidade de gás de efeito estufa, é como se a gente pegasse o ladrão, o ponto onde está a saída da água, e subisse ele. Ou seja, permite acumular mais energia. Então, quando você aumenta a concentração desses gases, vai passar alguns anos ainda em que vai estar acumulando energia na atmosfera e, portanto, vai continuar ainda aumentando a temperatura. Então, mesmo que você zere as emissões, a gente ainda vai ter que conviver com algum tempo de aumento. Que até uma determinada concentração de gases na atmosfera, que é cerca de 450 ppm, é provável que a gente não ultrapasse os 2 graus centígrados. Então, esse é mais um raciocínio. Então, de um lado, a gente tem que estar operando para poder conviver com os possíveis impactos que já vão acontecer, como, por exemplo, aumenta o nível do mar, como, por exemplo, reduz a quantidade de água acumulada no gelo em regiões altas como os Andes, que, por exemplo, abastece, eu vim do Peru agora, o Peru, a água toda que eles consomem vem do degelo. Então, para eles, né, quem está em Lima, por exemplo, né, um problema com o derretimento rápido do gelo significa não ter acesso à água. Aí tem que partir para a dessalinização. Né? Pega a água do oceano, dessaliniza como fazem os países do Golfo. Né? Lá Até a Califórnia faz isso hoje. Exatamente. Então, então isso é se adaptar. Então isso a gente chama adaptar-se às mudanças climáticas. Por exemplo, só o crescimento já contratado, digamos, de temperatura, é provável que algumas das variedades de café que se planta hoje em Minas, elas não sejam produtivas. Portanto, para adaptar a agricultura, ou a cultura do café no sul de Minas, para quem já está produzindo lá hoje o melhor café do Brasil e tal, ele já tem que pensar, ou a gente vai mudar a planta que está lá, ou a gente vai mover o plantio de café para outro lugar, provavelmente mais ao sul do Brasil. Né? Então isso chama-se adaptar. Agora, a segunda coisa, que ainda é a mais urgente a fazer, é o que precisa ser feito para reduzir ao máximo as emissões que a gente tem de gás de efeito estufa. E aí, os cenários que se mostram no mundo, eles têm 4 características que são comuns. Assim. Toda vez que se projeta cenários de situações do nosso cotidiano que levariam à redução de emissões necessária para manter os 2 graus, aparecem algumas coisas incomuns. Algumas delas, eu vou citar 4 delas. Primeiro, o mundo será muito mais eletrificado do que ele é hoje. Hoje, a energia no mundo, cerca de 20% da energia que a gente consome no mundo é energia elétrica. O resto são outras formas de energia, como calor direto, queima, etc. Então, por que eletrificar? Porque é a forma mais eficiente de lidar com energia. Né? Então, o mundo vai radicalmente eletrificar. Segundo, a gente tem que reduzir a metade a emissão de gás de efeito estufa para geração de energia e, ao mesmo tempo, dobrar a oferta de energia. Significa o quê? Que eu tenho que pegar toda a energia que eu já produzo hoje, toda a capacidade de geração de energia que a gente tem no mundo hoje, e dobrar ela, ou seja, fazer tudo de novo com emissão zero, e a capacidade atual instalada eu tenho que reduzir pela metade a emissão, até 2050. Esse é o tipo de desafio. Terceira característica desse cenário é que desmatamento e agricultura somados vão ser emissão zero. Não terá emissão, vão ser compensados e terá que ser emissão neutra até 2050. E a quarta característica importante, e essa é a que mais chama a atenção, é de que em algum momento, na segunda metade desse século, as emissões globais antrópicas serão negativas. Ou seja, a nossa capacidade de capturar carbono e gás de efeito estufa será maior do que aquilo que nós vamos estar
emitindo. Então, digamos, os 2 grupos de ações a fazer estão nesse campo de coisas. Que parecem impossibilidades, mas a gente tem várias delas já disponíveis agora para fazer.